Este é um assunto muito polêmico, mas um assunto necessário, porque vez ou outra surgem escândalos de pessoas do meio cristão que praticam uma ou mais das coisas que eu relatarei aqui. Você viu pela miniatura deste vídeo quais são os tópicos que eu abordarei aqui. Então, se você trabalha na música cristã, como cantor, cantora, instrumentista, ou se você é um pregador ou pregadora e pratica uma ou mais coisas que estão na miniatura deste vídeo e que eu relatarei aqui, eu peço por favor que você pare com isso, porque toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração deve ser única e exclusivamente a Jesus Cristo. É Ele que nos dá vida, que nos dá saúde, que permite que tenhamos tudo o que nós temos, casa, comida, moradia, transporte, enfim. É Ele que permite tudo, permite pessoas em nossas vidas e a qualquer momento, assim como fez com Jó, Ele pode tirar tudo de nós. Ou permitir que o diabo tire, né, como aconteceu com Jó no caso, mas o diabo só tirou tudo de Jó, né, os bens, até mesmo os filhos dele, porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, o diabo não tiraria. Então é tudo permissão de Deus. A qualquer momento podemos perder tudo, até mesmo nossas vidas. Nossa vida é um sopro, nossa saúde, podemos perder nossa saúde, assim como Jó perdeu a saúde dele. Então, se você hoje é um músico, né, cantor, cantora, né, ou mesmo um pregador ou pregadora de sucesso, né, tem carro, tem casa, tem milhões de seguidores, milhões de inscritos, tem bastante dinheiro, viaja pelo mundo, é um influenciador ou influenciadora, né, de bastante sucesso, famoso ou famosa, saiba que isso a qualquer momento pode acabar, pode chegar ao fim. Então eu peço com muito cuidado, com muito carinho, não quero citar nomes, não mencionarei nome de ninguém aqui, mas eu quero que você, cantor, cantora, pregador, pregadora, caso esteja praticando uma das coisas que eu relatarei aqui, pare com isso agora, porque a qualquer momento Deus pode tirar de você tudo que Ele permitiu que você tivesse. E toda honra, glória, louvor, domínio, adoração é unicamente, exclusivamente a Deus. E antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer o seguinte. Eu usei o termo gospel no título desse vídeo porque é o termo mais usual atualmente. Só que o termo gospel é um termo extremamente pejorativo hoje em dia. Tudo que tem uma roupagem gospel, né, que recebe o título de gospel, acabou se tornando algo pejorativo. E as pessoas falam mal, criticam, enfim, vira motivo de chacota, de fofoca, de zombaria. Então eu quero usar aqui ao longo desse vídeo, eu usei o termo gospel no título desse vídeo porque é o termo mais usual atualmente. O que é gospel? Gospel vem de Godspell, né? Eu não lembro o que significa spell, só sei que tem a ver com Deus. Então é um termo moderno, né? Foi criado, acho que no começo do século XX. Mas porque em inglês, o termo original em inglês é evangel, né? O termo em inglês, né, clássico para evangelho é evangel. Aí trocaram por gospel, mas eu quero usar neste vídeo o termo cristão, né? Música cristã, pregação, tudo, né? Tudo com cristão, né? Eu usei o termo gospel apenas no título desse vídeo para que as pessoas, né, pudessem associar, tivessem mais certeza daquilo que eu estou falando, mas eu quero evitar aqui, ao longo desse vídeo, usar o termo gospel. E eu quero ler, antes de falar sobre cada um dos tópicos que estão na miniatura desse vídeo, eu quero ler alguns textos bíblicos para nossa reflexão. Porque a melhor maneira de nós confrontarmos aquilo que é errado, né, de nós
eliminarmos nas nossas vidas aquilo que é errado, é substituindo por coisas certas, substituindo o que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu quero começar com o texto de Números, capítulo 18, né, o livro de Números, capítulo 18, versículos 21 a 28, que são as instruções dadas por Deus a Moisés com relação aos sacerdotes, aos levitas. Diz assim: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. Que fala sobre que assim, a tribo de Levi, tanto que hoje, né, os músicos cristãos são chamados de levitas, porque os levitas no tempo de Davi, eles eram consagrados para o canto, para a música, enfim, mas o ofício original dos levitas era o sacerdócio. Apenas parte dos levitas era consagrada à música. Isso foi muito... Quem separou uma quantidade específica de levitas para a música foi Davi. Quando Davi foi rei de Israel, ele separou a família de Asaf, né? E tinha outros músicos também, mas principalmente Asaf. Asaf era o chefe dos músicos. E então ele separou um grupo de levitas para a parte da música no templo. No templo não, porque não tinha o templo ainda, mas a parte da música em Jerusalém e também fora de Jerusalém, acredito eu, que ele separou esse grupo de levitas, né, chefiados por Asaf, para a música. Então é por isso que hoje muitos músicos cristãos, né, as músicos cristãos de uma maneira geral, são chamados de levitas. Mas nem todos os levitas eram músicos. E então os levitas, eles não tinham herança, não tinham terras. Quando foi feita a divisão de Canaã, após a conquista de Canaã, foi feita a divisão das terras e a tribo de Levi ficou sem herança. Então havia cidades para os levitas em cada tribo, em cada porção de terra referente a cada tribo, havia cidades para os levitas, e os levitas eles ficaram distribuídos por todo Israel. Eles não tinham herança própria, né? Não tinham terra, né, para eles herdarem. Então eles recebiam contribuições de todo o povo para se sustentarem, para sustentar a si próprios e a seus familiares. E também aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 27 e 29, que são as instruções de Moisés ao povo antes de morrer, diz o seguinte, o texto: Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas. E comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Isso aqui, esses 2 primeiros textos que eu citei, de Números 18, 21 a 28, e Deuteronômio 14, de 27 a 29, são do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos para o próprio Jesus. O próprio Jesus falando isso. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12. Vejamos as instruções de Jesus com relação ao envio dos 70. 70 discípulos, né, havia os 12, né, que foram enviados primeiro, de 2 em 2 e tal. Aí depois foram enviados os 70. E esses 70 foram designados, né, eram 35 duplas, né, 35 duplas,
que saíam pelas cidades de todo Israel, e Jesus deu instruções a esses 70. E o texto diz o seguinte, no caso Lucas, né, o médico Lucas, né, que era historiador também, falando a respeito desse envio de 70. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, ele enviou 70 para prepararem o terreno para Jesus visitar essas cidades. Acho que foram 35 cidades no caso. E dizia-lhes, no caso de Jesus dizendo aos 70: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Agora, um texto muito importante, para você ver como a Bíblia não é contraditória. O mesmo Jesus que falou de graça recebeste, que de graça dai, também falou que é digno o trabalhador do seu salário. Então, eu quero explicar por quê. Embora essas duas expressões sejam aparentemente contraditórias, mas eu quero explicar no contexto geral, para vocês entenderem todo o contexto e evitar assim, qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de distorção da Bíblia. Vejamos continuando aqui. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Para não perder tempo, né? Porque eles precisavam ir rapidamente até as cidades e tal, para preparar o terreno para Jesus aparecer depois. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa, né? Porque era a saudação dos judeus, shalom, né? Shalom significa paz em hebraico, então é a saudação comum dos judeus naquela época, o shalom. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ou seja, a paz, né, que eles recusarem, voltará para os 70. Né, por aqueles que forem lá, se eles rejeitarem a mensagem 70, a paz voltará para eles mesmo. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Aqui está falando dos mantimentos que as pessoas oferecerem. Não está falando de cachê. Eu falarei sobre isso mais tarde. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que lhes for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E mais para frente, lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, meu xará apóstolo, ele menciona esse texto. O que Jesus disse aqui nesse envio de 70. Porque a Escritura diz, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, né? Que acho que é um texto lá dos profetas, não lembro qual. E digno é o obreiro do seu salário, que é segundo as palavras do próprio Jesus, segundo está escrito no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Agora eu vou ao assunto mesmo desse vídeo. Mas primeiramente eu quero mencionar aqui um artigo que eu achei na internet, da página Música Sacra e Adoração. Pesquise no Google esse texto aqui: músicos de igreja devem ser remunerados? É uma pergunta. Tá aqui a página aqui, ó. Não sei se você consegue ver, acho que aqui embaixo, peraí. Aqui, isso. Nossa, é enorme. Música e adoracal, tudo junto.com.br. É uma página adventista, né? É uma página adventista. Muitas pessoas não consideram a igreja adventista como uma igreja cristã, mas mesmo assim pesquisa aqui. Tem muita coisa que está escrita aqui que eu grifei que faz muito sentido, que deveríamos nos preocupar com isso. Músicos da igreja devem ser remunerados? Pesquise no Google isso aqui. Música sacra e adoração,
Músicos de igreja devem ser remunerados? Porque, se eu não me engano, na Igreja Batista, até hoje, existem os ministros de música, que eles são remunerados. Porque a Igreja Batista dá muito valor à música, então os ministros de música das igrejas batistas são remunerados. Pelo menos acho que a maioria das igrejas batistas ainda remunera os músicos, né? No caso, os ministros de música. A Assembleia de Deus também, que é a igreja onde eu estou agora, também dá muito valor à música. Tanto que tem orquestra, tudo. A congregação cristã também tem orquestra. Então, tanto a Assembleia de Deus quanto a congregação cristã valorizam muito os músicos, orquestra e tudo mais. A Igreja Batista valoriza muito a música. Outras denominações também valorizam muito a música, a ponto de até exagerarem, né? Colocarem a música, a maior parte do culto só música, sobra pouco tempo para a palavra. Mas enfim. O que diz aqui nesse texto, né, nesse artigo, músicos de igreja devem ser remunerados. Deixa eu ler aqui, né, se você quiser, pesquisa no Google aqui esse artigo aqui, diz o seguinte, só lerei as partes que foram grifadas. O autor do texto é Levi de Paula Tavares. Introdução. As igrejas locais têm sido já há muito tempo confrontadas com uma questão que tem levado de forma recorrente a muita polêmica e debates acalorados, nos quais muitos chegam a ficar magoados com seus irmãos, sem que se tenha chegado a um posicionamento coerente com os princípios revelados por Deus à sua igreja. Este assunto é a remuneração dos músicos convidados a participar de forma eventual nos cultos de adoração e louvor ou em programas especiais. Há músicos que aceitam convites sem fazer qualquer exigência, cobrindo diretamente suas despesas pessoais, o que seria ideal, né? Outros solicitam que seus gastos com transporte, alimentação e estadia sejam supridos ou ressarcidos pela congregação que o convidou. Outros ainda fazem exigências bastante pródigas, absurdas, né? Como cachês de alto valor, quota obrigatória de mídia gravada para ser vendida, hospedagem em hotéis de alto padrão, transporte de luxo, camarins supridos com extravagâncias, etc. Chega a ser digno de nota o fato de que essas exigências são feitas mesmo para apresentação em igrejas, em cultos de adoração, entre aspas, e não apenas em apresentações especiais em teatros ou casas de espetáculos. Na Assembleia de Deus isso acontece muito em congressos, infelizmente. Né? Que a tradição da Assembleia de Deus, os congressos. E em muitos congressos acontece isso. Agora deixa eu pular aqui, né? Aí o autor fala sobre todos os textos que eu mencionei aqui, né? E outros mais, né? E mais para frente ele menciona contextualização, contextualizando o argumento. Aqui, ó, esse outro pedaço aqui que eu grifei, contextualizando o argumento, né? Ele fala, né, todos os textos que eu mencionei, tal, contexto do Antigo Testamento, Levíticos, tal. Aí ele acrescenta o seguinte, né, para contextualizar. Mas algumas ressalvas importantes devem ser feitas com relação à remuneração dos músicos. Em primeiro lugar, os textos citados no Novo Testamento, em que Jesus e Paulo indicam que a pessoa que trabalha na obra ministerial deve receber remuneração da comunidade a qual serve, referem-se exclusivamente ao ministério da palavra, ou seja, os pastores e pregadores, em geral. Na verdade, não existia um ministério de música na Igreja Apostólica. Para falarmos mais francamente, os textos que falam de música na igreja primitiva sempre se referem unicamente ao canto congregacional, como na harpa cristã, né? Até hoje a Assembleia de Deus tem uma harpa cristã, que é o hinário oficial da denominação, assim como na metodista é o coro sacros, na presbiteriana do Brasil é Seja Louvado, na Igreja Evangélica Fluminense é o Salmos e Hinos com músicas sacras, na Presbiteriana Independente é o Cantai Todos os Povos, na Batista tem o Cantor Cristão e o Hinário para o Culto Cristão, né? Umas ainda adotam o Cantor Cristão, outras adotam só o Hinário para o Culto Cristão, outras adotam os dois. Na Assembleia de Deus é a harpa cristã, e na Igreja Adventista é o Hinário Adventista. Aqui.
continuando aqui. Ele menciona aqui, né, 1 Coríntios 14:15, Efésios 5:19, Colossenses 3:16, Efésios 2:12. Portanto, vemos que os textos do Novo Testamento citados acima, né, 1 Coríntios 14:15, Efésios 5:19, Colossenses 3:16 e Hebreus 2:12, embora sejam usados atualmente por músicos para tentar justificar algum pagamento, não se aplicam de forma alguma aos músicos, especialmente no formato em que essa atividade é exercida em nossos dias, onde temos essencialmente participações eventuais e não um ministério contínuo e focado na igreja local. Agora vamos ao que interessa mesmo, né? Depois dessa introdução, né, já deu 20 minutos e 40 segundos. Agora vamos aos 6 tópicos, né, que estão na miniatura desse vídeo. Isso. E que acho que eu colocarei na descrição também, né, para compreensão melhor. Talvez eu mencione nas etiquetas. Tudo. Assim. Primeiro tópico, cachê, que acho que é o mais polêmico de todos. É como eu já disse aqui. No caso de pastores e pregadores itinerantes, o termo correto não seria cachê, seria uma remuneração mesmo. Aliás, esse negócio de pregador itinerante é muito perigoso. Na verdade, todo pregador, seja pastor, presbítero, diácono, enfim, seja lá o que for, deveria estar obrigatoriamente vinculado a uma igreja local. Especialmente os pastores. Na minha opinião sincera, se nós formos lá na Bíblia mesmo, na palavra de Deus, assim, a ferro e fogo, somente todos os pastores que pregam em outras igrejas, viajam pelo Brasil, viajam pelo mundo, eles deveriam ser remunerados ou como pastores mesmo, né? Ou como missionários. No caso, aí no caso dos itinerantes, né? Aqueles que se dizem itinerantes, são missionários. E esses missionários recebem remuneração. Eles, no caso da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, no campo de Sorocaba, a entidade que cuida dos missionários, né, inclusive da remuneração do missionário, dos familiares, é o... Deixa eu ver... É o ESEM. Acho que se não me engano, Esforço Comunitário Cultural. Nossa, qual que é o significado? Eu não lembro agora. Acho que é o ESEM, né? Pesquise ECEM, né? Eu não lembro o significado da sigla agora. Esforço Comunitário de Evangelização, não, são missões, uma coisa assim. Tem a ver com evangelização e missões. É o ESEM. E outras igrejas, outras denominações têm os seus, né, os seus departamentos missionários que cuidam da parte de missões, que remuneram os missionários. Então, nesse caso, se você é itinerante, digamos assim, né, pregador itinerante, prega pelo Brasil, fora do Brasil, você é um missionário. Você não é um pastor, você é um missionário. Pastor é aquele que é vinculado a uma igreja local e vez ou outra em viagem, assim, mas ele é sempre enviado, ele comunica ao seu superior, né, na hierarquia pastoral, né, seja lá qual for a denominação, existe uma hierarquia, ele comunica ao seu superior hierárquico na sua denominação, né. No caso da igreja presbiteriana, existe o pastor, né, na presbiteriana do Brasil tem o Supremo Concílio, na presbiteriana independente tem a Assembleia Geral, e aí depois tem ensino do presbitério, conselho e tal. Então, o pastor local que precisa viajar para pregar a palavra, ou que tem esse ministério de pregar a palavra fora, ele comunica aos seus superiores hierárquicos, faz parte da ética pastoral isso. Aí o superior hierárquico na igreja local ou na denominação, enfim, ele autoriza, e aí esse pastor ele vai em obra missionária e tal, mas com a bênção, né, a autorização do superior hierárquico na igreja, né, na denominação.
Mas se você tem esse ministério, né, se você ficar meses ou anos fora da sua igreja de origem, você é um missionário, você não é um pastor, você é um missionário. Ou evangelista, mas pode ser evangelista também. Geralmente evangelista é quando é na cidade mesmo, né? Evangelista urbano, assim, tem um departamento de evangelismo na igreja, tal. Aí o evangelista cuida da parte de evangelismo mais assim regional, local, regional. Agora o missionário é o que vai para longe mesmo, que vai para outras cidades, outros estados, outros países. Esse é o missionário. Então, existe remuneração, no caso, pro missionário, existe remuneração pro pastor da igreja, também pro evangelista, dependendo da igreja. Mas é nesse sentido, né? Agora vamos para os cantores. Os cantores que vivem do seu ministério, né? Eles vivem para aquilo. É importante eles terem uma remuneração, Só que é assim, hoje temos YouTube. Como eu tenho um canal no YouTube, né? Temos o YouTube, temos o Instagram, que o Instagram também pode ser monetizado. A pessoa monetiza o YouTube, monetiza o Instagram, às vezes o Facebook também, às vezes o X, né? O antigo Twitter é monetizado também. Então ele monetiza o YouTube e as redes sociais e ganha com isso. Aí tudo bem. Às vezes a igreja ele paga, né, o cantor, no caso da Igreja Batista, ela remunera o ministro de música, porque ele se dedica para isso, tal. Então aí tudo bem. Mas assim, quando hoje em dia temos os cantores cristãos que eles vivem do ministério, antigamente os cantores eles recebiam conforme as vendas dos LPs, que depois viraram CDs e hoje virou mídia digital, enfim. Mas hoje temos os canais no YouTube e as músicas nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, o próprio YouTube, né, YouTube Music. Então a pessoa recebe participações nas músicas que canta. No caso dos compositores, os compositores também recebem. As gravadoras como Mozilla Records, Toda Music, MK Music, eles recebem também parte, né? Geralmente é dividido em três, né? O cantor, o compositor e a gravadora, né? Acho que é dividido em três, né? Depende do contrato, mas geralmente é dividido em três partes. E então o cantor, cantora ou instrumentista recebe remuneração hoje em dia, principalmente do YouTube e das mídias digitais. Só que existem aqueles que fazem questão de cobrar cachê. E cachê, na minha sincera opinião, não deveria ser cobrado em hipótese alguma. Cachê é coisa do mundo. Cachê é artista que cobra. E você que é cantor, cantora, né, levita, como se diz no meio cristão, assim, coloquialmente, você não deveria cobrar cachê. Que você não é artista. Seja você cantor, cantora, instrumentista, músico, musicista, enfim. Você não é artista. Você é um ministro de música, uma ministra de música. Você vive do seu ministério, tudo bem. Você recebe pelo seu ministério, tudo bem, eu entendo. Mas você não deveria cobrar cachê. Que existem cantores hoje em dia que cobram valores absurdos. 50 mil reais, 100 mil reais ou até mais. Igrejas que se endividam, que precisam fazer empréstimo, que precisam levantar oferta para pagar o cachê da pessoa que canta. A pessoa que é convidada para um congresso exige cachês absurdos, cachês assim, coisa assim terrível. E as pessoas do mundo, pessoas de fora da igreja, atacam esses cantores, pregadores também, que cobram cachês assim terríveis, cachês absurdos para cantar ou para pregar. E assim, é coisa absurda mesmo, coisa terrível, coisa absurda. E isso não deveria acontecer. Você não deveria cobrar cachê. Se você recebe pelo YouTube ou pela mídia digital, né, se você tem direitos a receber, viva somente disso. Se isso for suficiente para manter o seu ministério, ou se a igreja a qual você é filiado contribui para o seu ministério de uma maneira espontânea,
ou a igreja que convidou você para cantar contribui para você de maneira espontânea para pagar suas despesas, no caso da viagem, uma viagem de ônibus, viagem de avião, seja lá o que for, se essa igreja contribui espontaneamente, levanta uma oferta espontaneamente para o seu ministério, glorifique a Deus por isso. Mas se não faz, viva do seu ministério com o que você ganha do YouTube, das mídias digitais. Só. Você não deve cobrar cachê. Ponto. Segundo tópico. Cotas e limites mínimos. O que são cotas? Você é um cantor, cantora, pregador, enfim. A igreja entra em contato com ele, com ela, né, pelo WhatsApp ou outras redes sociais, né, Instagram, no caso, o direct do Instagram, WhatsApp, enfim, seja lá como for, para convidar esse cantor, cantora, músico, enfim, pregador, pregadora, para ministrar, para cantar ou pregar num congresso ou em algum outro culto especial, ou mesmo no culto dominical mesmo, normal. Aí essa pessoa, né, que recebe esse convite, exige cota mínima de material, de mídia, né? Antigamente eram LPs, depois viraram CDs, DVDs, hoje são mídias, assim, em geral. Muitos fazem exigência com relação a livros também, muitos que lançam livros, eles exigem quantidade mínima de livros para vender depois do culto, exigem que a igreja compre esses CDs, lotes de CDs, DVDs, livros, enfim, material para vender depois do culto. Ou então, eles procuram saber qual é o tamanho da igreja, quantas pessoas tem na igreja, a lotação, no caso, né? Hoje em dia, o Corpo de Bombeiros exige, né, aquele quadrinho verde, né, logo na entrada, com a lotação do templo, o número mínimo de pessoas. E então esses cantores, cantoras, pregadores, pregadoras exigem limite mínimo de pessoas para poderem cantar. Se não tiver um limite mínimo de pessoas, eles não vão. Eles rejeitam o convite. Então isso também é algo absurdo, algo inaceitável, na minha opinião. Pregador, pregadora, cantor ou cantora que realmente serve a Deus, que coloca Jesus Cristo em primeiro lugar no seu ministério, que não são artistas, não são celebridades, eles que põem Deus no centro de tudo o que fazem, eles não exigem cotas mínimas de nada e não exigem limite mínimo. Eles podem tanto cantar no estádio de futebol como Maracanã, num lugar aberto, gigantesco como o Parque das Águas aqui em Sorocaba, onde na Marcha para Jesus deste ano, né, no dia 7 de setembro, eu fui lá, eu tenho um vídeo onde eu registrei mais de uma hora, e lá foi acho que mais de 200 mil pessoas foram lá este ano. E a maioria das pessoas que cantaram 10, no máximo 15 minutos e foram embora, vazaram. E lá tinha camarim. Outra coisa que eu acho absurdo, eu acho abominável, abominável. Camarim. Isso não deveria existir no meio cristão. Camarim é um negócio que só artista tem. E você, que é cantor, cantora, pregador, pregadora, não deveria ir ter camarim. Camarim é um negócio, uma existência absurda, é um mundanismo, é algo que foi colocado na igreja, é uma secularização absurda, que não deveria existir no meio cristão, mas infelizmente existe, esse negócio de camarim. Camarim não deveria existir no meio cristão. Terceiro tópico. Transporte de luxo. Existem cantores, cantoras, pregadores e pregadoras que dão piti, armam barraco. Quando eles não podem ir ao local onde eles vão, de avião, geralmente na primeira classe, ou quando não vão assim de van ou no ônibus de luxo, ou quando eles vão de avião até o local
e eles não são recebidos por uma van, né, para buscá-lo no aeroporto. Enfim, é um negócio absurdo. Ou van, ou um carro, né? Que tem gente que dá piti, arma barraco, faz maior escândalo quando a pessoa, o irmão da igreja vai buscar a pessoa e a pessoa vê que é um carro, um Poisé, né? Um carro velho, e a pessoa arma barraco, arma escândalo, às vezes até dá meia volta e volta para casa e fica bravo, e sai, né? Xingando, amaldiçoando, maldizendo, porque não foi recebida, né, da maneira correta. Não foi, a pessoa não foi buscar no aeroporto, não foi buscar na rodovia, seja lá onde for, com um veículo decente, né? Então, isso é outra coisa absurda, exigir que a pessoa, né, pague a passagem, seja de avião, seja de ônibus, seja lá o que for, pague combustível, enfim, e assim, é como eu disse, se é uma oferta voluntária, se a igreja tiver condições de pagar, tudo bem. Se não tiver condições de pagar, pague do próprio bolso. Ponto. Pague a passagem de avião, passagem de ônibus, seja lá onde for, a gasolina, enfim, seja lá o que for. Ou vá com o seu próprio carro, né? Se for um local perto, um local assim, até uns 500, até 800 quilômetros, vá com o seu próprio carro e pague a sua própria gasolina, pague seu etanol, seja o combustível que for, vá de caminhão, vá de ônibus, ou pague a sua própria passagem de avião, e não explore a igreja, não use isso para explorar a igreja, para desfalcar a igreja. Às vezes a igreja tira dinheiro de onde não tem, faz empréstimo, se endivida. A igreja tem que levantar uma oferta desesperadamente para poder pagar a passagem, pagar o transporte do sujeito, né, da pessoa que faz essas exigências, né, de transporte. Tem que ser de avião na primeira classe, tem que ser van, tem que ser carro de luxo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quarto ponto, hospedagem de luxo. Eu tenho visto no Instagram um negócio assim que é de cortar o coração. Eu falo isso com dor no coração, com uma dor na minha alma. Dá até vontade de chorar. Quando eu vejo, às vezes no Instagram, alguns cantores, pregadores, que eles só aparecem em hotel de luxo, em hotel 5 estrelas, resort, geralmente na praia, né? Quando eles vão para uma cidade litorânea, tem que ser um resort com vista para o mar, com piscina, ou quando não é cidade litorânea, faz questão de ir para um resort no campo, né? Com piscina, com toboágua, 5 estrelas, ou tem um mínimo de conforto, um mínimo de luxo, para ir tirando foto, ostentando no Instagram, postando no Instagram, e os caras ainda têm a cara de pau. Enfim, eu tô desabafando aqui porque eu não me conformo com um negócio desse. Eu não me conformo, sinceramente, eu não me conformo com um negócio desse. E fazem questão de mandar cartinha, né, presentinho, com uma cartinha, na cama do hotel, para receber a pessoa que tá indo lá. Quem que está no centro? Quem que deve ser honrado? Quem que deve ser glorificado? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não você. Você é apenas um instrumento. Ou pelo menos deveria ser, né? Deveria ser um instrumento para levar o evangelho a toda criatura. Para cumprir o ídolo de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Está lá em Marcos 16, 15, 16. Você deveria ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho. Um instrumento. O centro não é você. Você não está no centro. O centro é Ele. Tudo para a honra e glória dele. Esse aqui, como eu viajei para o Rio de Janeiro, né? Isso aqui eu comprei lá no Morro da Urca. E eu até fiz uma profecia, né, dizendo que o Overmission do 2024 seria no Rio de Janeiro e tal. Isso aqui é um souvenir que eu comprei lá no Rio de Janeiro. E assim, poucas pessoas sabem realmente o que é isso aqui, o que simboliza isso. Isso aqui é Jesus abrindo os braços para nos salvar, para nos resgatar, para resgatar a humanidade, para libertar a humanidade do pecado. Então, se você
professa o evangelho genuíno de Jesus Cristo, você deveria glorificar a Ele e somente a Ele. Não se ostentar, assim, se envaidecer, né? Aceitar bajulação, aceitar, assim, enfim, se deixar vender, né? A ponto de você fazer questão de postar. Ah, mas como receberam com tanto carinho. Aí lá na cama lá do hotel, né? Geralmente hotel 5 estrelas, hotel de luxo, resort, enfim. Ah, tá lá com todo carinho, deixaram uma cartinha com presentinho e tal, não sei o que, não sei o que. Isso não é de Deus. Eu tô falando do fundo do meu coração, eu tô abrindo meu coração, tô abrindo minha alma para você. Se você faz questão de ostentar isso no Instagram, nas suas redes sociais de uma maneira geral, mesmo no YouTube, pare com isso. Não aceite mais isso. O que é o ideal? O ideal. Eu falei do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu fui hospedado no Hotel Celina Copacabana, né? Eu fui hospedado no Hotel Celina Copacabana, né? Um hotel de padrão internacional, que tem cozinha compartilhada. Um hotel, assim, recebe pessoas do mundo inteiro, só que é um hotel. Se você olha por fora do hotel, não tem graça, né? Não tem muita graça. Mas por dentro, realmente tem uma estrutura muito boa. A recepção, assim, né? Você poder interagir com as pessoas de lá, poder comprar sua própria comida e fazer lá, ou optar pelo restaurante, né? No 10º andar, você tomar café da manhã. O café da manhã está incluído. Você tem alguma opção de escolher o café da manhã ou não. Você pode ficar hospedado no hotel para 10 pessoas, para 8 pessoas, para 4, para casal, sozinho, enfim. Então, ele oferece múltiplas opções. Eu não trocaria de forma nenhuma o Celina Copacabana pelo Copacabana Palace, por exemplo. Tem cantores cristãos, pregadores, que fazem questão de se hospedar no Copacabana Palace. Eu estive no Rio de Janeiro, eu estive no Rio de Janeiro, fiquei na frente do Copacabana Palace, eu não entrei lá, eu não entrei no Copacabana Palace, eu vi de fora e, sinceramente, estou falando com toda sinceridade, eu não trocaria o Celina Copacabana pelo Copacabana Palace. Mesmo que eu fosse rico, mesmo que eu fosse milionário, mesmo que eu pudesse pagar, eu não trocaria o Celina Copacabana pelo Copacabana Palace. Ponto. E qual que é o ideal, então, na minha opinião? Né, com relação à hospedagem, né? Essa está sendo a parte mais longa, né? Porque é a parte que eu vejo as coisas mais absurdas, eu vejo coisas mais, assim, tenebrosas mesmo. E que são motivo de chacota, são motivo de piada. As pessoas do mundo apontam o dedo para nós e nós temos que aceitar, de baixar a cabeça, aceitar calados, sem retrucar, porque eles podem até estar afastados de Deus, podem até estar fora do evangelho, no colo do capeta, mas eles estão nos confrontando e devemos sentir vergonha por isso, vergonha. Então, o que na minha opinião deveria ser o ideal? Qual deveria ser o ideal, na minha opinião? Você se hospedar na casa de um irmão da igreja. Você perguntar, né? Assim que você recebesse o convite da igreja, se fosse uma igreja muito pobre, se fosse uma igreja pequena, com meia dúzia de pessoas, com um grupo pequeno de pessoas, uma congregação de bairro, uma igreja rural, essa igreja jamais teria condições de pagar uma hospedagem no hotel. Dependendo da igreja, nem pousada. Então o que o ideal seria você fazer? Você se hospedar na casa do irmão da igreja. Não, algum irmão da igreja que tivesse espaço suficiente na casa para você dormir, né, para você se hospedar, né, pousar na casa dele. Ou, em último caso, uma pousada ou um hotel barato, né, que a igreja tivesse condição de pagar. E se a igreja tiver condição de pagar a hospedagem num hotel melhor, amém. Mas receber isso como uma oferta e não como uma obrigação. Tem que ser no hotel tal, tem que ser 5 estrelas, tem que ser resort, tem que ser não sei o que, com um presentinho em cima da cama, com uma cartinha de boas-vindas. Pare com isso. Tire isso da sua vida. Se você pratica isso, acabe com isso. Em nome de Jesus. Quinto tópico. Chegar atrasado.
Por quê? Muitos têm o péssimo hábito, de chegar atrasado nos cultos, até mesmo em congressos. Por quê? Com a alegação de que o centro tem que estar em Jesus, que Jesus tem que ser o centro e não eu. Mas na verdade, a maioria, falando sinceramente, falando no fundo do meu coração, assim, pelo que eu tenho visto, muitos fazem questão de chegar atrasados para escapar da tietagem. Tem esse detalhe também, existe a tietagem gospel, infelizmente é uma realidade. Não vou dizer que a culpa é só do cantor, do pregador, não. A culpa é dos membros também. Os membros também acabam colaborando com isso, os próprios membros acabam corrompendo o cantor, cantora, pregador, pregadora, por causa da tietagem. Então, muitos, eu até entendo que muitos não queiram chegar no horário ou antes do culto com medo de virarem o centro das atenções, de tirarem toda a solenidade do culto, tirarem toda a concentração, né? Enfim. E chegam atrasados de propósito para que não desviar a atenção da igreja para o culto, né? Para os louvores, para os hinos, para os cânticos, para a pregação e tal. Ou seja lá o que for. Para as palavras, né? Enfim. Para a liturgia do culto. Então, muitos chegam atrasados de propósito. Então, o que eu, assim, considero ideal, né? Estou falando eu pessoalmente, né? Particularmente, o que eu considero ideal. Eu tô dizendo, isso não é uma regra, não estou determinando isso como se fosse uma regra. Eu estou falando a minha opinião sobre esse assunto, para evitar escândalo, para evitar maledicência, diz que, enfim. O que seria o ideal? Você chegar antes de todo mundo. Já que você não quer ser o centro das atenções, já que você não quer ser tietado, não quer ser abordado, né? Que as pessoas caem matando em cima de você, começam a pedir autógrafo, tirar selfie, tirar foto. Chegue primeiro que todo mundo. Chegue antes de todo mundo e fique orando de joelho. Uma coisa, um hábito da Assembleia de Deus que eu acho muito bonito, que deveria ser todo mundo deveria fazer, né? Eu tenho dificuldade para orar mais que 20 minutos. Porque eu já estou com quase 50 anos, meu joelho começa a doer, minhas costas começam a doer. Mas assim, o ideal é você chegar antes de todo mundo, se possível antes da igreja abrir. Tem igreja que abre meia hora antes, né, do culto começar. Chegue antes de todo mundo, antes da igreja abrir, e chegue lá e fique orando. Ore, 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 ore. Ore de joelhos, se ajoelhe, fique orando. Se você não ora de joelhos, ore sentado, enfim. Mas ore, fique orando, 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 orando. Quando o culto começar, aí você levanta. Porque aí as atenções do culto estarão voltadas para o dirigente, para os grupos, né, grupo de louvor, para os departamentos da igreja. Se você for pregador, aí você vai lá. Você, o pastor, né, o dirigente do culto, chamará você para ir lá para cima, né, sentar junto com os obreiros e tal. Enquanto você fica orando, 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 cantando, participando do culto. Se você for mulher, você canta junto com o círculo de oração. Se você for homem, você canta junto com os jovens, com os adolescentes, ou fica lá em cima com os obreiros e tal. Porque assim você não desvia a atenção do culto, né, para si mesmo. Então faça o seguinte, já que você não quer que os holofotes caiam sobre você, que as atenções do culto se voltem sobre você, chegue antes de todo mundo e fique orando, 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 e quando o culto começar, aí você levanta, tal. E só vá lá em cima se o dirigente pedir para você ir lá em cima. Até lá você fique embaixo, participando do culto. Só suba lá com os obreiros se o dirigente do culto ou o próprio pastor da igreja chamar você para ir até lá, aí você vai. Senão você fica embaixo, cantando com os jovens, cantando com os adolescentes, cantando com o círculo de oração, se você for mulher, cantando com o coral, enfim, seja lá como for. Aí na hora de pregar você prega, tal, na hora de cantar você canta, espera o dirigente chamar você, dá oportunidade para você. E na Assembleia de Deus também tem o costume, né? A pessoa que canta, né? Que prega, que dá saudação. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Eu acho muito lindo isso. Eu acho humilde. Eu acho uma atitude muito humilde da parte daquele que é chamado para uma oportunidade, seja cantando, seja pregando. E aí ele fala no final, eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Então eu acho muito lindo isso. É muito humilde da parte da pessoa que
faz isso. E o sexto e último, né, que é algo que eu acho um absurdo, eu acho inaceitável também, que são o sexto tópico, no caso, fotos e autógrafos. No caso das fotos, os autógrafos estão caindo em desuso, né, até por causa da era das selfies. Estamos na era das selfies, né, das fotos, enfim. Hoje em dia todo mundo tem celular, né? Antes era câmera fotográfica, analógica, depois virou digital e agora é celular. Então o autógrafo cai um pouco em desuso, mas no caso de livros, por exemplo, os livros ainda recebem autógrafo, a pessoa leva livro, leva CD, leva alguma coisa, né, da pessoa que está cantando ou pregando, e aí com aquela muvuca, todo aquele monte de gente aglomerando em volta para pedir autógrafo, pedir para que dê autógrafo no livro, dê autógrafo no CD, dê autógrafo no DVD, dê autógrafo não sei onde, no caderno, na roupa, enfim, seja lá onde for. Isso é coisa de artista, e você não é artista. Você é um instrumento na mão de Deus. Só. Você não é artista. Você é um ministro. Uma ministra. E no caso das fotos, assim, quer tirar foto, né? Quer que aparecer numa foto, em vez da pessoa ir atrás de você, vá atrás da pessoa, cumprimente a pessoa, tal. A pessoa tá chamando você, vai até ela, aí você tira a foto da pessoa ou deixe que ela tire foto sua com o celular dela e pronto, acabou. Chega. Não fique assim, querendo se exibir, querendo se mostrar, querendo ostentar. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu. Não é você, não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele, é ele que deve ser exaltado, ele que deve ser glorificado. Ele que... E outro péssimo costume, né, que está dentro desse tópico também de fotos e autógrafos, é aquele painel, né, que colocam, né, tipo um biombo, assim, né, um painel, né, geralmente quadriculado, né, tipo um mosaico. Aí a pessoa vai lá, fica plantado igual uma estátua, e aí forma uma fila gigante. Aí a pessoa vai lá, tira foto, faz um sorrisinho, ou uma selfie, e vai lá. Aí depois vem outro, tira foto, e selfie, e pá, e vai outro. É aquela fila interminável, e a pessoa tá cansada. Às vezes a pessoa, né, se é da Assembleia de Deus, aí a pessoa fica suada, fica toda melequenta, precisa descansar. A pessoa tá toda descabelada, toda suada, e precisa descansar, precisa se enxugar, precisa estar destruída de tanto pular, de tanto gritar, de tanto, enfim, aí precisa ir para casa tomar banho, ou ir pro local onde ela está hospedada, tomar um banho, se, né, recuperar, né, porque acaba se virando praticamente uma academia, dependendo de como a pessoa ministra, né, de como a pessoa prega, de como a pessoa canta, vira uma academia, né, a pessoa perde 2, 3 quilos só de tanto pular, de tanto gritar, sapatear, e fica todo suado, toda melequento, todo descabelado. E é obrigado a ficar lá plantada com um painel atrás, esperando uma fila gigante, e o pessoal lá tirando selfie, tirando foto lá, aí depois vem outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e às vezes demora meia hora, uma hora e meia, e a pessoa lá impaciente, cansada, com fome, né, querendo comer, querendo descansar, enfim, é algo que também é absurdo, que deveria deixar de ser nosso meio. Enfim. Eu quero terminar esse vídeo com um exemplo de humildade. João Batista. João Batista tinha tudo para se exaltar, assim, para se achar o rei da cocada preta, para se achar importante, para se achar... Mas o João Batista, em primeiro lugar, João Batista, ele vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, chamava a liderança, né, aqueles que deveriam ser exemplos, aqueles que deveriam, né, dar testemunho de raça de víboras, pregava o arrependimento, que deveria ser o tema central da pregação de todas as igrejas, o arrependimento, o tema central da pregação de Jesus. Logo que Jesus voltou do deserto, lá está em Mateus 4, acho que é Mateus 4, logo que Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele voltou do deserto, ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos que é chegado no céu. E praticamente continuando a pregação de João Batista, né, que batizava no Rio Jordão tal, e a pregação, tema central da pregação de João Batista era arrependei-vos que é chegado no reino dos céus, que Jesus, no início do seu ministério terreno, em Mateus 4 também pregou arrependimento. Mas eu quero encerrar esse vídeo com
esse testemunho de João Batista. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 26 a 30. E se você é músico, cristão, musicista, cantor, cantora, pregador, pregadora, siga o exemplo de João Batista. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 26 a 30. E foram ter com João Batista, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, aqui está falando de Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João Batista respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aqui está falando de Jesus Cristo como futuro esposo da igreja, que somos nós. Mas o amigo do esposo, aí João Batista falando de si mesmo. João Batista era primo de Jesus, mas ele se considerava o amigo do esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ou seja, já cumpri minha missão, já fiz tudo o que tinha que fazer. Tanto que João Batista foi preso depois por Herodes, por ele ter denunciado o pecado de Herodes, né? Herodes Antipas, no caso, né? Herodes Antipas, ele se casou com Herodias, que era esposa de Filipe e João Batista foi preso, depois foi morto, cortaram a cabeça dele por causa da Salomé, enfim. E encerrando com o versículo 30 de João capítulo 3. É necessário que ele, Jesus Cristo, cresça e que eu, João Batista, diminua. Então, se você pratica tudo isso que eu acabei de dizer aqui, em primeiro lugar, para relembrar aqui: cachê, cotas e limites mínimos, transporte de luxo, hospedagem de luxo, chegar atrasado e fotos e autógrafos. Risque isso da sua vida. Abomine, elimine isso do seu ministério. Porque não é sobre você, é sobre ele. Se esse vídeo impactou sua vida, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. Que Deus fortaleça o seu ministério. O foco não é sobre você. Não deve ser jamais sobre você, e sim sobre Jesus. Porque a qualquer momento tudo que você tem pode ser tirado de você, assim como aconteceu com Jó. Portanto, que o centro da sua vida não seja você, mas que seja ele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém.